O nosso tema aqui é a nossa suficiência em Jesus, né? Desde fevereiro nós estamos aqui com esse texto. O versículo tema que nós escolhemos, entre muitos que nós poderíamos escolher, e eu lembro na época no grupo, vamos a esse, e nós escolhemos por fim esse aqui. Deus pode fazer-vos abundar em toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundez em toda boa obra. Esse é o objetivo nosso, que Jesus seja suficiente. Jesus Cristo deseja ser suficiente na sua vida. Amplamente suficiente, ao ponto de não faltar nada, absolutamente nada. Então nós estamos estudando aqui vários nomes, várias designações para Jesus, vários atributos do Senhor Jesus, e em cada área nós vemos Jesus a ampla suficiência. Por exemplo, Jesus a videira, Jesus a vida, Jesus a ressurreição. Me ajuda. O caminho, a verdade, o alfa, e por aí vai. Tá bom? Tem bastante coisa que nós estudamos aqui. E hoje o tema é Jesus, a esperança do crente. Quando a gente fala em esperança, do que nós estamos falando? Essa palavra esperança, ela existe em todas as línguas. Em português, em espanhol, em italiano, em inglês, em alemão, em holandês, em japonês, em chinês. Está aí, pela ordem. Esperança, hope. Engraçado que a palavra hope, do inglês, ela vem do holandês e do alemão, juntaram as duas, os ingleses importaram essa palavra, que é Hoffnung e Hope, né? E em japonês é Kibo, em chinês é Tsiwang. E é interessante, no kanji, essa palavra, Tsiwang, kanji, para quem não sabe, é a escrita chinesa, ela não é baseada em fonética. Em português você tem, por exemplo, C com O, você aprende na cartilha, né? Caminho suave, para quem é antigo como eu, né? Caminho suave, C com O dá co, B com A dá ba. Aí você repete aquela célebre frase linda que você vai usar para a vida inteira. A baba do boi é boba, pronto, né? Em chinês não é assim, né? A escrita chinesa, ela é baseada em símbolos. Por exemplo, eu já falei isso aqui, né? A árvore parece um pinheiro, florestas são 3. Né? Você tem a palavra, por exemplo, casa, é uma mulher embaixo de um telhado. Barulho, são 3 mulheres embaixo de um telhado. Gente, não é mentira. Vai estudar o kanji, você vai ver que eu não estou mentindo. É verdade, gente. Por incrível que pareça. Fartura é um porquinho debaixo de uma casa, olha isso, né? Por quê? Eu tenho que comer, né? E por aí vai. E no chinês, a palavra tsiwang, no kanji chinês, é um menino olhando para a lua com os olhos arregalados, embora seja chinês, né? Com o olho arregalado. Esse é o sentido de esperança, ele está olhando e esperando alguma coisa, uma expectativa. Esse é o sentido, então, dessa palavra esperança em todas as línguas. No português, né, vem do latim, como no italiano, as línguas latinas, o espanhol, o português, né? Esperança é a ideia de esperar. Vem da palavra esperar. E aí, então, eu pensei aqui para o hebraico, né? Hatikva. O que é isso que está aí à sua direita? A bandeira de Israel com um monte de coisa. É o hino de Israel. O hino de Israel é esperança. Hatikva. Esse hino de Israel, a palavra é esperança. O que é esperança no hebraico? Exatamente em português, é esperar por algo melhor. Então, quando a gente fala em esperança, a gente está falando de esperar por algo bom. Esse é o sentido hebraico também. No Novo Testamento aparece essa palavra, é epis, né? Também é esperança, é esperar. Né? O verbo ter esperança. Eu coloquei aqui no dicionário, né, algumas definições para esperança. Então, a primeira é que é substantivo feminino. Em português, a língua é assim, tá? É o carro à casa. Tudo bem? O dia à esperança. Não existe esperança. Tá bom, gente? Fica a dica. Então, é um substantivo feminino. Esperança, a esperança. Tudo bem?
2, confiança de que algo bom acontecerá. Ela sempre manteve a esperança de se curar. Então, você nunca tem esperança por algo ruim. Geralmente, 99,9% de esperança se refere a coisa boa. Algo que eu tenho uma expectativa que aconteça. 3, a crença de quem espera que seu desejo se torne realidade. Nutrir a esperança de ser famoso. Aí, você que quer ser celebridade, está aí, né? Por exemplo, mais outro. Algo ou alguém que é alvo de uma expectativa. Minha carreira é a esperança de ser bem-sucedido. Eu quero ser bem-sucedido profissionalmente. Isso é uma esperança. 5. O que se relaciona com algo ilusório, hipotético, utópico. Sempre teve a esperança de ficar rico. É utópico, né, Cássio? Cabeludo? Isso. Eu também. É utópico. Só lá. Só lá. Quando o Reginaldo esteve aqui, pastor Reginaldo, né? Reginaldo tá entrando no clube já, né? Aí ele falou no sermão dele, irmão, você não pensa em fazer implante? Ele falou, para que eu vou gastar dinheiro com isso agora? Lá na glória eu vou ter cabelo. Gastar o dinheiro de outras formas, né? É isso aí, né? Então, pode ser algo hipotético, eu gostaria de, né? E, por último, a virtude que contempla as 3 virtudes teologais, né? Na teologia católica, baseado em 1 Coríntios 13, né? Agora permanece a fé, o amor e a esperança. Então, na teologia católica, né, coloca a virtude, esperança como as 3 virtudes teologais, ou seja, da teologia. A fé, o amor, eles traduzem como caritas, né? E a esperança como uma virtude teológica, vamos colocar assim. E aí eu pergunto para vocês, qual é a sua esperança? Eu queria ouvir vocês um pouquinho aí. Pode ir falando, pode passar o microfone. Eu tenho uma esperança aqui. Vamos lá, quem quiser falar. Vamos deixar aqui. Minha mãe. Oremos. Minha esperança é estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Então essa é a esperança de todo mundo. Mas aqui nessa vida, algo que você queria que acontecesse. Eu acho que essa é de todos nós, né? Alguma esperança aqui, ó. Por exemplo, Mundial do Palmeiras, né? Alguma coisa assim. Vamos lá, Derlene. Vamos lá, vai lá. Silvia. Ser vovó. Ser vovó. Ser vovó também. Peraí. Passa pro Vanderlei agora. Vanderlei, e a sua? Agora não. Vamos lá, Dei. Ser vovó também. Ser vovó também? Ferreira, ser bisavô. Fala com o Vanderlei que ser avô não é nada. O duro é amanhecer com a avó, viu? Acabou a aula, gente. Valeu. Bom, eu tenho esperança. Oi? Existem 2 tipos de esperança. A própria Bíblia diz assim, morre o ímpio, morre com ele a esperança. Isso. E a própria Bíblia diz, o sábio, o crente, ainda morrendo tem esperança. É isso aí. Perfeito. Vamos lá, passando o microfone. Uma esperança aí que... Carol tem uma esperança. Muito grande, que é não dar mais plantão na minha vida. Não dá mais plantão na sua De dia, vida. de noite, não dá plantão. Não tem Ok. como. Lá o Marcão, Rogério. A esperança do Rogério é poder sentar e descansar, né, Rogério? Vamos lá. Eu sou um cara muito preocupado com o amanhã, o futuro, aposentar, ter condições de continuar vivendo, manter o padrão, seguir, porque... Imagina só, estou com 60 e poucos anos. Se eu olhar para o seu Ferreira, para minha mãe, para a dona Cleide, 90 anos, faltam 30 ainda. Então, muito tempo. Isso me preocupa. Eu fico muito preocupado com isso. Sim, mas qual é a sua esperança? É ficar bem lá. A esperança é continuarmos tendo condições de saúde,
de financeira e de vida Joia. e etc. Mais alguém? Lá atrás, ó, o Leandro, depois da Ionice. Depois aqui. Tenho esperança que minha filha volte para Jesus. Amém. Aqui, ó, Rogério, aqui no meio. Isso. Mais amor ao próximo e menos julgamento. Joia. Mais amor ao próximo, menos julgamento. Leandro. Minha esperança Depois é não o Danilo, precisar mais pagar o imposto de renda. Declarou, Leandro? Ok. Corretamente, é isso aí. Danilo. A minha esperança é trabalhar menos e ganhar mais. Você é brasileiro, né? Você é brasileiro. Adolescentes aí, alguém tem alguma Adolescente esperança? não tem esperança. Não tem? Vamos lá, eu coloquei algumas coisas aqui, tá bom? Eu quis ouvir vocês, né? Vocês vão ver que algumas coisas aqui vocês vão se identificar, né? Talvez uma esperança seja a cura de alguma doença, alguma coisa, né? Cura da calvície, né, Cássio? Por aí vai. Emprego ou promoção. Comecei um trabalho novo, quero ser promovido, mudar de emprego, né? Aquela viagem dos sonhos. Um governo justo e sem corrupção. Ok? Eu, desde que era criança, eu espero isso até hoje, né? Um grande amor, o grande amor da minha vida, né? Paz. Eu quero a paz mundial, né? Não é isso aí? Esperança? Um mundo melhor, segurança, resolução daquele problema, né? Né, Ana? Aquela aposentadoria, né? Quanto tempo nós oramos, né, Ana? É isso aí. Reencontros, uma festa, um casamento, nascimento de um filho ou de uma filha. Isso é uma expectativa boa, né? Férias. E quando a gente fala em esperança, eu coloquei esses maisinhos aqui, porque sempre quando falamos em esperança, nós remetemos a algo bom, né? Aquela expectativa de algo prestes a acontecer, ou geralmente algo bom. Isso é esperança. Ah, eu tenho esperança que tem um terremoto em São Paulo. Ninguém fala isso. Esperança é coisa boa. Tudo bem? Meus irmãos, eu gosto de dar umas gugadas de vez em quando, né? Eu coloquei quantas vezes a palavra esperança aparece na Bíblia. E eu vi vários sites. E eu vi números totalmente diferentes. Aí eu tenho a concordância bíblica. Isso aqui é um presente da minha mãe, né? Eu gosto muito, porque todas as palavras da Bíblia estão aqui. E esperança como substantivo, eu contei. 1, 2, 3, fui contando. Aparece a palavra esperança como substantivo, não verbo esperar, tal. Substantivo, esperança. 105 vezes em toda a Bíblia. E aí eu pergunto para você, qual é o livro da Bíblia que mais fala de esperança? Alguém tem ideia? Que aparece essa palavrinha lá? Vamos ver. Está no Novo Testamento, vou ajudar vocês. Apocalipse, Coríntios. Quem falou Romanos? Romanos, quem mais? Daqui a pouco a gente vai ver. Deixa aí na expectativa para vocês. 105 vezes, tá? A palavra esperança aparece na Bíblia como substantivo. E aqui nós vamos ler alguns textos. Se você quiser anotar os textos, tá? O endereço vai aparecer aí. Eu separei bastante texto para a gente olhar. Quero que você participe, que você leia. Tá bom? O microfone está aí. À medida que aparecer, você pode ler. Cássio, você já começa então, que você está com o microfone. Passa para alguém que você quiser. Sorteia depois alguém aí. Vamos lá. Fala, faz assim, ó. Põe para cima. Daqui a pouco vai. Deixa para cima. Ele tem um delayzinho. Tá para cima? Para cima. Isso. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Eu deixei esse versículo agora para fazer uma breve recapitulação da aula do Marcos, da semana passada, que foi sobre a ressurreição, né? Jesus, a ressurreição. E é interessante que um dos versículos mais emblemáticos sobre esperança tem a ver com a ressurreição, que nós vimos na última aula. Por que a Bíblia fala em ressurreição dos justos? Jesus as primícias, né? Aquela ordem da ressurreição de 1 Coríntios 15. O Marcos não teve tempo, mas quando ele aparece a Tomé, e Tomé diz, né? Senhor meu e Deus meu.
chamando Jesus ali de Senhor, de Deus, e se coloca diante dele, reconhecendo, e Jesus diz, por que me viste e cresce, bem-aventurados que não me viram e creram, mostra ali que Jesus venceu a morte. Jesus venceu a morte. E aí, esse texto, eu falo que com muito respeito, a gente pode mexer com a ordem dele. Olha aí, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. A gente às vezes faz isso com a matemática, né? A ordem dos fatores não altera o produto, não é isso? Ou, para os engenheiros civis, né? A ordem dos tratores não altera o viaduto, né? A gente pode fazer isso com esse texto. Se a nossa esperança em Cristo não se limita apenas a esta vida, somos os mais felizes de todos os homens. Sem ferir o texto, a hermenêutica é do texto. Porque a nossa esperança é uma esperança feliz, ela é viva. Já de cara a gente vê isso. Porque Jesus venceu a morte. Então podemos ter esperança aqui? Com certeza sim. Então o que é ter esperança? Né? Vamos lá. A primeira vez que a palavra esperança acontece na Bíblia, ela acontece no livro de Ruth. Noemi, que mudou seu nome para Mara. Meu nome a partir de hoje não é mais Noemi, hein? Meu nome é Amarga. Porque eu perdi meus filhos, perdi marido, perdi tudo. Eu só tenho 2 noras aqui. Sobrou para mim ser sogra. Então, a partir de hoje, eu sou Amarga. Eu sou a sogra. E olha o que ela diz. Alguém lê para mim? Ruth 1:12. Vamos lá. Tornai filhas minhas, ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido. Ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que essa noite tivesse marido e houvesse filhos. Ela está ali lamentando, lamentando, lamentando. E é a primeira vez que essa palavra vai aparecer na Bíblia, está no livro de Ruth, capítulo 1. Gente, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth. A primeira vez que acontece essa palavra é só em Ruth, e é de uma forma de lamentar. É um lamento de Noemi. O que vai mudar a sorte de Noemi é o velho Boaz, quando ele casa com Ruth. E aí ela volta a ser Noemi. Mas o que é mais bonito da história de Ruth, eu gosto muito, que ela diz para a sogra, apesar de toda a amargura dela, onde tu fores, irei eu. O teu Deus é o meu Deus. Ruth adotou Noemi como mãe dela. Uau! Então, candidatas a sogras aí. Vocês que querem ser vovós, comecem a orar para que Deus dê bons genros e boas noras. Vamos lá. Jó também vai falar em esperança. Quem vai ler aí agora? Eu. Se no ouro pus a minha esperança, ou disse ao ouro fino, em comigo, ti gente. confio, se me alegrei por serem grandes os meus bens e por ter a minha mão alcançado muito, se olhei para o sol quando resplandecia, ou para a lua quando caminhava esplendente, e o meu coração se deixou enganar em oculto, e beijos lhes atirei com a mão, também isso seria delito à punição de juízes, pois assim negaria eu ao Deus lá de cima. Isso é forte, hein? Quem era Jó? Helbert, o que você sabe sobre Jó? Rico ou pobre? Rico. Riquíssimo. Tinha filhos? Muitos filhos. Muitos. Tinha bens? Todos. E o que aconteceu com Jó? Perdeu da noite tudo. para o dia? Perdeu tudo. Perdeu a saúde? Perdeu tudo. Perdeu tudo, inclusive a saúde. Aí ele disse, se no ouro pus a minha esperança, ou em outras coisas, nas riquezas, no sol, na lua, nos meus bens, isso seria negar ao Deus lá de cima. Então, quando nós olhamos para as coisas daqui, eu pergunto, o que me traz esperança? O que me pode dar esperança? Continuando, eu separei alguns. Salmo 9:18. Quem lê? Val. Pois o necessitado não será para sempre esquecido, e a esperança dos aflitos
não se há de frustrar perpetuamente. Olha que interessante. Aflitos têm esperança. E a sua esperança não é frustrada, porque o necessitado não vai ser esquecido. Vamos continuar. Salmo 62, também Salmos, é um livro da Bíblia que fala pouco de esperança. Hein? Não tem muitos salmos que falam de esperança, por incrível que pareça. Quem é? Pode ler. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Isso aqui eu já vi corais, cânticos que falam muito desse salmo aqui. Minha alma espera em Deus, não era assim, né? Porque dele vem a minha esperança. Então, somente em Deus a minha alma espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. O salmista está dizendo que a única esperança dele é o próprio Deus. Salmo 119, 116. Tony. Ampara-me segundo a tua promessa, para que eu viva. Não permitas que a minha esperança me envergonhe. Então nós estamos vendo aqui nesses salmos, nesses tantos textos, que esperança não é algo vão, é algo alegre, é algo bom. Então, é alguém que perdeu tudo, que tem esperança em Deus, é alguém que está dizendo que Deus vai me amparar segundo a promessa dele para que eu não fique envergonhado, que a minha alma vai esperar nele. Agora nós vamos para Provérbios, do texto que fala de esperança, esse é um dos meus prediletos. Ana, por favor. Filho meu, se o teu coração for sábio, alegrar-se-á também o meu. Exultará o meu íntimo, quando os teus lábios falarem coisas retas. Não tenha o teu coração inveja dos pecadores. Antes, no temor do Senhor, perseverarás todo dia, porque deveras haverá bom futuro. Não será frustrada a tua esperança. Ouve, filho meu, e sê sábio, guia retamente no caminho o teu coração. Esse texto, um tal de Salomão, inspirado por Deus, escreveu para os jovens. E ele diz assim, filho meu, quem está falando é Salomão, tá? Filho meu, se o teu coração for sábio, vai alegrar o meu. Exultará o meu íntimo quando os teus lábios falarem coisas retas. Eu tenho certeza que Salomão aqui, embora seja ele falando, ele está, de alguma maneira, personificando aquilo que Deus acha, aquilo que Deus é. Tudo bem? E ele diz assim, não tenha o teu coração inveja dos pecadores. Talvez o grande desafio para o jovem, para o adolescente hoje, é não invejar pecadores. Porque os pecadores estão aí, como o Luiz falou, nas mídias, estão aí triunfando, e às vezes a gente fala, puxa, eu quero ser ele. E ele diz assim, no temor do Senhor você persevera todo dia, porque vai ter um bom futuro. Marcão falou aqui de futuro, você quer ter um bom futuro? Guarda teus lábios. Não tenha inveja dos pecadores. Persevere no Senhor todos os dias, porque a sua esperança não vai ser frustrada. E ainda ele dá mais um recado aí, guia retamente no caminho o teu coração. Porque o teu coração vai querer inclinar para coisas que vão te levar para pior. Eu trabalho muito tempo, né, com jovens, desde que eu me conheço por gente, com adolescente, enfim. As grandes frustrações, as grandes síndromes, os grandes problemas emocionais, né, que o Luiz citou aqui, é porque a gente não anda naquilo que Deus criou, gente. Deus falou, calma, e a gente faz tudo correndo. Deus falou, leia um bom livro, oxigena a sua mente. A gente não lê. Olha, o que eu prescrevi está aqui em relação à sexualidade, em relação a proceder, em relação à vida. Não, vamos fazer o contrário. A colheita vem, o boleto vem, a cobrança vem. E é grave às vezes. E é muito grave, porque estamos virando as costas para Deus, para aquilo que Ele disse, e a colheita vem, está vindo. Então, quando nós lemos isso aqui, não é um manual de boas maneiras, é aquilo que vai trazer boa esperança e um bom futuro. Aí nós vamos para Jeremias, nós estudamos o livro de Jeremias aqui no semestre passado. O que diz Jeremias 17, 17?
Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Por quê? Nós lemos antes que desesperadamente corrupto é o coração do homem. Maldito o homem que confia no homem, mas bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Qual é a tua esperança? Se não a de cima. Tua esperança precisa ser o Senhor. Aí o velho Jeremias traz em Lamentações esse texto famosíssimo. O que diz lá? Quero trazer à memória o que me dá, desculpa, vou começar de novo. Vai de novo. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Eu usei esse texto num casamento uma vez. Quando eu disse, eu quero ler para vocês, noivos, Lamentações, todo mundo riu. Aí eu falei, olha, eu quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Por quê? A gente imagina a esperança lá na frente. Mas esse texto de Jeremias coloca a esperança como? Como algo diário. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. O que é misericórdia? Quem arrisca? Você já sabe, né? Misericórdia é o quê? Quem está com o microfone aí? Também, quem mais? O que é misericórdia? A Eunice falou aí. Alguém ouviu? É isso aí. Misericórdia é você não receber, como a Eunice falou, o Padre falou, o que você merece. O que você merece? Está escrito ali, ó, no texto. O que está escrito aí? Sermos o quê? Isso é o que você merece. Existe um ser humano que é pecador, um Deus que é santíssimo, e ele olha para você e diz assim, vou destruir o Ion porque ele merece. Eu consumi-lo, porque eu sou fogo consumidor. Acabou. Então misericórdia é não dar o que eu mereço. Então eu cometi um crime, o juiz fala, você está livre, mas eu estou livre por quê? Porque eu quero que você esteja livre. É misericórdia. E o que é graça? É ganhar algo que eu não mereço. A Bíblia fala que ele usou de misericórdia comigo, não deu o que eu mereço. O que eu mereço? Ser consumido. E se ele é Deus eterno, presta atenção em mim. Conversa não. Se eu mereço condenação eterna, o inferno, e entende inferno, os quintos dos infernos, fogo, é o que eu mereço, ele não me manda para lá, ainda que ele me tira de lá e me dá vida eterna. Então você não vai para a cadeia, só que você recebeu um prêmio, um carro na porta e uma casa para morar. O que é isso? Graça. Então, Deus me ama com misericórdia e graça. Então, eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Por que eu não sou consumido? Todo dia quando eu acordo. Porque as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Elas não têm fim. E eu vejo aqui uma riqueza poética muito grande. É como se a impressão que dá, né? A misericórdia do Senhor da meia-noite, ela está acabando, deu meia-noite um, ponto, ela se renovou. Não é isso, gente. Elas não têm fim. Isso aqui é poesia, é algo para dizer assim, que elas se renovam porque elas não têm fim. Ela é 24/7, e a cada manhã ela se renova. E esse Deus é fiel. Onde você está colocando esperança, cara? Esse é um dos poucos textos que me intrigam quando falam em esperança. E aí eu vou dar depois uma estrelinha para o Pádua, porque o livro que mais fala de esperança da Bíblia é Romanos. Vamos lá. Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo o que lhe fora dito. Assim será a tua descendência. Vamos lá. O que vocês sabem sobre Abraão? Vamos lá. Abraão lá em Ur dos Caldeus. Ele era monoteísta ou politeísta?
pole. Abraão era idólatra. Josué 24:2, depois você lê lá. Ele, Naor, seu pai Terá, eles adoravam a lua, as estrelas, as divindades dos caldeus. Então Deus chamou Abraão porque ele acreditava num Deus só. Eu já escutei isso. Não. É graça de Deus para com Abraão. Deus vai lá, elegeu, é você. Vem. É isso aí. O que mais você sabe sobre Abraão? Já era idoso. Ele não, mas a esposa era. Oi? Casado com Sarai, que era, estéril, idosa. Aí Deus vai, sai da tua terra e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação. Presta atenção, hein? Isso vale até hoje. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. Essa é a bênção que Deus prometeu a Abraão. Mas como é que ele ia ter uma semente, um descendente, se ele era idoso? Sara guardou a informação. Está aqui minha serva, Abraão. Agar, egípcia. Uma noite feliz, mas é só uma noite feliz, tá bom? Vai lá. Deu um rolo danado, nasceu Ismael, a gente sabe toda a história. E o Senhor fala para Abraão, das tuas entranhas eu vou suscitar um descendente, vem Isaque. Qual é o nome do menino? Risada. Porque Sara riu. Você vai ser mãe. Aí o Senhor fala, daqui um ano eu volto aqui, você vai ser mãe. E o menino vai se chamar Risada, porque você riu. Isaque quer dizer risada, riso. Aí nós lemos esse texto, falando de justificação, porque a nação de Israel ela é formada por 3 mulheres estéreis. Sara era estéril, Rebeca era estéril, Raquel era estéril. É um milagre. Deus forma uma nação de 3 mulheres estéreis. E dos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó. E aí nós lemos assim, Abraão esperando contra a esperança. Creu. Alguém me explica isso? A esperança aqui é boa ou é ruim? Qual era a esperança de Abraão? Ele tinha, claro que ele tinha. Sim, mas qual era? Você tem uma esposa estéril, qual é o teu sonho? Ser pai. Ele queria ser pai. E ainda mais que Deus prometeu para ele, você vai ser pai de uma numerosa nação. Mais ou menos assim, Abraão esperando contra os fatos. Ele tinha uma esperança aqui. Ser pai. Era viável? Não, os fatos, sendo bem redundante, né, conspiravam contra. Eram contra ele. E por que ele creu contra a esperança? Porque Deus prometeu a ele, de ti farei uma grande nação. E ao ponto, Marcos, que ele fala assim, Senhor, meu único herdeiro é o Damasceno, Eliezer, o escravo nascido na minha casa. E o Senhor fala, Abraão, vem para fora. Olha as estrelas. Sua descendência vai ser assim. Abraão é o pai dos judeus, tá, gente? Senhor, mas que garantia eu tenho? Onde é o cartório mais próximo? O Senhor fala, você vai matar 7 animais. E ele mata. Corta no meio. Metade para um lado, metade para o outro. Imagina a piscina de sangue ali. Matou novilho, matou pomba, matou um monte de bicho. E como é que eles selavam pactos antigamente? Eu chegava para o Marcos, estou te doando um terreno. Ele é seu. É lá na Avenida Santo Amaro, assim, assim, assim. Então imagina que não existe cartório, Marcos não é advogado. A gente vive lá no tempo da onça, né? Lá antigamente. Marcos, eu vou tirar meu tênis, meu sapato, eu vou te dar. Gente, segura aí, tá? Cheiro de parmesão aí. O Marcos vai me dar o sapato dele. O Marcos vai usar o meu sapato, eu vou usar o sapato do Marcos. Enquanto os sapatos do Marcos estiverem no meu pé, o meu no dele, o nosso pacto tem valor, o terreno é dele. Outra maneira de se selar pacto. Marcos, o terreno é seu. Eu dava a mão para ele, ele dava a mão para mim. É frágil, era a minha palavra contra dele. Eu podia trair o Marcos amanhã, matar ele e pegar o terreno de volta.
pacto de sapato era mais firme. Eu vi aquele sapato lá, eu não posso pegar o terreno do Marcos. Mas aí tinha uma outra maneira de se selar a pacto, era sal. Os beduínos andavam no deserto, a gente foi no deserto, né, Eunice disso, a gente foi lá. Eles andavam com sal, porque sal retém líquido. Então imagina no calor do deserto eles tinham sal. Então eu misturava o meu sal com o sal do Marcos e dizia assim, quando nós conseguirmos separar o seu sal do meu sal, o nosso pacto não tem mais valor. E existia uma outra maneira de se selar pacto, qual era? Com sangue. Matava-se um animal, eu dava a mão para o Marcos e a gente passava de mão dada ali. E eu dizia para o Marcos, enquanto você viver, enquanto eu viver, o terreno é teu. Nosso pacto está de pé. Se eu tentasse passar o pé no Marcos, ele podia tirar minha vida e nada acontecia com ele. E Abraão pede uma garantia para o Senhor. E o Senhor fala para ele assim, mata os animais. Aí na hora H de passar pelos animais, a Bíblia diz que Abraão foi cometido por 2 sentimentos antagônicos, quer dizer, opostos entre si. Um pavor enorme, ele está morrendo de medo, e um sono incontrolável. Você imagina você ter medo e sono ao mesmo tempo, ao extremo. Só Abraão que sentiu isso. E a Bíblia diz que um fogareiro fumegante, uma tocha de fogo, eu creio que é Deus o Pai e o Filho, consumiram aquelas metades. Abraão nunca passou por elas. Alguém passou no lugar de Abraão. Deus selou o que ele prometeu a Abraão com sangue. E o pacto de sangue é um pacto de vida. Enquanto um dos pactuantes viver, tem valor. Mas Abraão não passou. Quem passou foi o Deus eterno. Em forma de fogo e fogareiro. Deus morre. Enquanto Deus existiu, o que ele prometeu a Abraão está de pé. Até hoje. Isso é crer contra a esperança. Crer contra os fatos. Oi, Andréia. Eu estou com a versão King James atualizada e diz, Abraão, crendo, esperou contra todos os prognósticos desfavoráveis, tornando-se assim pai de muitas nações. É isso aí. Embora ele tivesse esperança de ser pai de muitas nações, naturalmente isso não era possível. Essa era a esperança boa dele, mas nesse mundo não dava. Os fatos eram contra. É isso aí. Ainda em Romanos, está com quem? Betim. Olha que lindo isso, hein, gente? Romanos 5 é esperança pura. Vai lá. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé. E esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. O nosso divisor de águas começa a ser esse texto aqui. Justificados, pois, mediante a fé. Quem aqui é justo? Eu não sou justo. Quem aqui é justificado? Justificado é o ato favorável de Deus, a qual ele declara todo e qualquer pecador justo. Você não é justo, mas ele te declarou justo. É um processo, ele te fez justo. O motor do meu carro foi transplantado recentemente. Foi transplante. Então não é ele. Tirou um, pôs outro. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo. Paz com Deus eu era inimigo dele, agora fui ligado com ele. E essa graça, eu estou firme. Eu tenho acesso pela fé. E eu me glorio agora na esperança da glória de Deus. E embora eu passe por problemas, a tribulação produz perseverança, a perseverança, experiência, a experiência, esperança. Continua. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. O que é outorgado? Desculpa, Padre. Daqui a pouco você continua. O que é outorga? Marcos, doutor Marcos, esclareça-nos, por favor.
Por direito. Não é meu. Estou dando por... E a pessoa tem todo o direito, aquilo que é meu agora passa a ser dele. Certo? Eu não tinha o Espírito Santo. Agora ele foi me dado como outorga. Mediante o sangue de Jesus. A assinatura é o sangue de Cristo. Eu sou a habitação do Santo Espírito de Deus. De papel passado. Na cruz do Calvário. Continua, Padre. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. É salvos da ira ou na ira? Da. Olha que interessante. Deus prova o seu amor para conosco. Aí eu pergunto, tem esperança nesse mundo? Eu não. Mas em Cristo dá para ter? Quem termina? Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Eu estava condenado, mas agora pela cruz. Olha, nós cantamos Romanos 5 nessa música. Eu fui reconciliado, eu estava morto. Se a morte de Jesus me trouxe vida, imagina Jesus vivo, o que não é para mim? Se a morte de Jesus Cristo me trouxe vida, o que é Jesus Cristo vivo para você? Romanos 8, continuando aí, ó. Eu falei que ia transcrever. Johnny. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. Interessante, né? A obra de Cristo na cruz trouxe uma viva esperança para mim. Por quê? Porque eu já fui reconciliado, eu já fui salvo, eu passei da morte para a vida, eu já fui justificado. Você está preocupado com o meio ambiente? Vamos fazer aquela pérola, né, do ensino médio do vestibular. Você está preocupado com o meio ambiente ou com o ambiente inteiro? Está preocupado com o meio ambiente? Quem que vai redimir o meio ambiente? Porque a gente lê Apocalipse e dá medo. Vem coisa aí. Quem vai restaurar as florestas, as baleias? Quem que vai jogar o lixo no seu devido lugar? Eu tenho uma teoria sobre para onde vai o lixo. Quem vai restaurar tudo? Porque a criação, por causa de Adão até hoje, ela suporta angústias e geme. Mas o Senhor vai restaurar tudo. Aí. Não só a criação, mas você e eu. Quem continua? E não somente ele, mas também nós, que temos as primícias do Espírito. Igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Aí, Marcão, a sua aula de domingo passado. Nós não só aguardamos a restauração de tudo o que há, nós já fomos salvos, mas nós aguardamos o quê? A restauração do nosso corpo, da nossa vida. Cássio, olha isso, com cabelo, irmão. Toma posse, amém? É isso aí. Vai lá, Efigênia. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança. Pois o que alguém vê, como o espera, mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Esperança é algo que eu não vejo. Mas veremos. O argumento do apóstolo Paulo aqui, movido pelo Espírito Santo, é que se Jesus fez tudo, será que vai deixar alguma coisa para trás?
Se ele deu o maior, que é o Filho dele por nós, vai falhar em alguma coisa? Ainda Romanos. Joedson. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Que lindo isso. Alegre-se na esperança. A nossa esperança não é vã. Esse é o mote da UMP, né? Alegres na esperança. Ainda Romanos. Olha como Romanos fala de esperança. Ana. Pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino, foi escrito a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Por que a Bíblia foi escrita? Por que eu leio lá a história dos juízes, de Sansão, aí eu de Gideão, de Jeremias, de Isaías, o tabernáculo no deserto, Moisés, o povo murmurando, Moisés fere a rocha, querem matar Moisés. Por que tantos exemplos do Antigo Testamento? A história de Davi, as conquistas de Davi, o rei Salomão. Eu tenho estudado muito Salomão. Aliás, vale a pena. Tem uma tese aí que as naus de Irão, né? Fenício, tinha parceria com Salomão, vinha para o Brasil buscar ouro aqui para levar para Salomão. Vale a pena, hein? Esse estudo é lindo. Bem bacana. Há uma teoria aí que o nome Solimã batizou o rio Solimões. Solimã é Salomão em árabe, na linguagem fenícia. Vai estudar lá a Pedra do Ingá, na Paraíba, né? Pedra da Gávea, no Rio de Janeiro. São inscrições fenícias, eles estiveram aqui. Vale a pena aí. Tá? Por que a Bíblia foi escrita, gente? Aí, ó, para que tenhamos esperança. Qual foi o pecado de Davi? Foi lá na janela, viu uma mulher casada tomando banho, falou, traz ela para cá. A Bíblia chama Davi de um homem segundo o coração de Deus. Deus falhou com Davi, embora Davi tenha falhado. Deus falhou com Salomão, embora Salomão tenha falhado. Deus falhou com Sansão, embora Sansão tenha falhado. Estão na galeria da fé. Moisés não entrou na terra, está na galeria da fé. Apareceu na transfiguração que falamos lá na semana passada. Esperança, porque Deus não falhou com homens falhos. Saímos de Romanos? Não, vamos lá. Quem é que lê? Depois. Rogério, por gentileza. E o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais rico de esperança no poder do Espírito Santo. Opa, a esperança agora tem um autor. É o próprio Deus. E esse autor da esperança, ele é riquíssimo. Então, que ele vos encha de toda alegria, de paz, para que vocês sejam ricos de esperança no poder do Espírito Santo. A nossa esperança é vã, ela é inócua, é pouca, é uma aposta. Vamos ver se vai dar certo um dia. Você vai ver que não. 1 Timóteo. Agora vai dar nome para a esperança. Quem é que lê? Marisa. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pelo mandado de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança. Como é que é o nome da esperança? Cristo Jesus. Esperança tem nome, é Jesus Cristo. O resto não é esperança. Estamos terminando. Exorta aos ricos do presente século. Olha, Danilo, eu não sei por que caiu esse texto para você, mas vamos lá. Exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Nosso prazer, nosso aprazimento. Para mim aprender, tá vendo? Tá vendo? Ô Danilo, eu olhei esse texto, dá um alívio, né? Exorta aos ricos do presente século. Esse cara não sou eu, né? Mas, qual é o princípio aí por trás, né? Para que não deposite sua esperança na instabilidade da riqueza.
Hoje tem, amanhã não. Mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso prazer. Interessante, né? Ele é o dono da prata e do ouro. Vamos lá. Estamos terminando, hein? Mais um, 1 Timóteo 4. Ora, é para esse fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Esperança no Deus vivo. Eu gosto muito desse aqui. Quem é que lê? Passa para o outro lado ali. Oh, isso, para cá. Pode ler, minha irmã. Desculpa. Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e o Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Bora, vamos ler. Por isso, Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito. Lembra da história de Abraão? Das metades, dos animais mortos? É esse texto aí. Vamos lá. Se interpôs com juramento, para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nos que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por um âncora de alma, segura e firme, e de que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo-se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Esperança proposta. Deus se interpõe com juramento, mediante duas coisas as quais é impossível que ele minta: a sua palavra e ele mesmo. Titão. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Gelo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Por fim, Rebeca. Ou Tatá, pode ler. Eu não vi com quem estava o microfone. Antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em nós. Depois dessa avalanche de texto, pastor, eu fiquei cansado de ler, deu sono, é muita Bíblia. Eu pergunto, você está pronto para dar razão da sua esperança? O que você vai fazer com a esperança? Ontem o Real Madrid ganhou a Champions. Eu torci para o outro time, porque eu gosto de torcer para o mais fraco, né? Aquela coisa de quem? Né? Não, jogo de palmeirense não. Não diga isso, porque ultimamente eu estou insuportável, nojento. Mas quando dois times jogam que não são o meu, eu torço para o mais fraco, tá bom? Justificando aí a fala. É só olhar para os números, vocês vão ver os números recentes. Mas voltando aqui, ontem eu torci para o mais fraco, né? Porque o outro era favorito, óbvio. Jogadores melhores, tal. E não fosse aquele primeiro tempo ali, pode ser que a coisa poderia ter mudado, né? Mas eu torci ali para o tal Borussia ganhar. E eu confesso que no primeiro tempo eu falei, puxa, acho que vai dar, né? Porque foi bonito, né? Foi um jogo bacana. Um futebol bem jogado, que há muito tempo eu não via, um nível diferente do que a gente está acostumado aqui, né? Mas depois a gente fala que a estrela prevalece, né? O óbvio acontece. E o Real Madrid foi campeão. O Real Madrid tem por política comprar os melhores do mundo. Então ele vem aqui, compra o jogador do time mais fraco, né? O Endrick leva para lá, né? Assim ele vai fazendo. Então os melhores do mundo, bem jovens, fazem 18 anos, não importa as condições que o time que está vendendo proponha, ele leva para o time deles. Por quê? Eles querem perpetuar aquilo.
Gente, é um time de futebol perpetuando a esperança de não perder. São 15 Champions. Por que nós crentes não fazemos isso com as coisas que o Senhor Jesus nos dá? Que são valores eternos. Porque o Real Madrid na eternidade, ninguém vai saber quem é. Então nós precisamos investir em coisas eternas, porque o Senhor te deu todas as condições. Quantas vezes você leu que Ele é o Deus de toda riqueza, que Ele é um Deus rico, que a sua esperança é rica, é inabalável, é bendita. E tem nome, é Jesus. Eu queria terminar com essa pergunta. Quantas vezes a palavra esperança ocorre nos evangelhos? Desculpa, obrigado, Rogério. Quantos relatos de oração você tem nos evangelhos? Pessoas orando. Enquanto Jesus esteve aqui, eu nunca li um relato de gente orando. Só o de Jesus. Quantas vezes, não? Nos evangelhos. Quantas vezes a palavra esperança corre em Mateus, Marcos, Lucas e João? Por que não tem? Nenhuma. Porque a esperança estava entre nós. Esperança tem nome, ela estava encarnada entre nós. E o que Jesus fez com a esperança entre os homens? Curou. Tem expectativa de cura? Ressuscitou mortos. Restabeleceu a dignidade de uma prostituta. De um leproso. Quantas coisas o Senhor Jesus Cristo fez aqui? Quantas vezes esperança ocorre nos evangelhos? Nenhuma, porque Jesus Cristo é a esperança entre os homens. Por que ninguém, vou colocar ninguém entre aspas, orou? Porque Jesus estava aqui. O Filho de Deus estava aqui, o nosso sumo sacerdote, que é o eu sou, é Deus encarnado, estava aqui. E Ele fez tudo. E Ele tem o mundo nas suas mãos. A nossa esperança está nele. O que você vai fazer com a esperança? Jesus é a esperança do crente. Eu não sei o que você veio pedir, o que você veio aprender, mas coloque a sua esperança em Jesus. Eu li algumas vezes essa semana, até foi a devocional de terça-feira, aquela mulher que chorou aos pés de Jesus. Ela viu em Jesus Cristo toda a sua esperança. E chorou aos pés dele. Ela não tinha uma toalha, e enxugou seus pés com seus cabelos. E ela trabalhou 300 dias para ungir os pés de Jesus e reconhecê-lo como seu Messias. Enquanto que os fariseus à mesa não o reconheceram. Queridos, Jesus é a nossa esperança. O que você vai levar daqui? Só isso. O resto fica. Invista nas coisas espirituais. Você não perde o seu tempo. Amém?